Em meio a um mundo onde cada ser se propaga de diferentes maneiras, há aqueles também que louvam e influenciam na chegada de seres abissais. Eu estou falando dos louvadores da lua, onde um dia eles estavam fazendo um ritual, assim como muitos outros feitos antes. Mas neste dia foi diferente, pois seu ritual influenciou a chegada de seres colossais. Usando a segunda lua como um tipo de fenda para suas chegadas, os gigantes então reinaram a terra a partir desse dia. E bom, resumindo um pouco aqui sobre o que são esses gigantes, que eu tanto falo, são nada mais nada menos que seres colossais criados por Trevor Henderson. E entre todos esses gigantes, cada um se assemelha com diferentes formas, seja física ou apenas por seus comportamentos. Eles quebram a lei da física com seus tamanhos que costumam ultrapassar cidades inteiras, ou até mesmo um país inteiro. E muitas dessas criaturas costumam agir como um tipo de anjo, sendo capazes de ascender humanos dignos, ou fazer o oposto com os indignos. E isso já nos dá a impressão de quão poderoso e perigoso esses seres podem nos representar. Então, se você ficou curioso sobre esses seres, aproveita e prepara um banquete especial aí, que aqui eu irei falar sobre os gigantes de Trevor Henderson. E para quem não me conhece, eu sou Daisuke e bem-vindos ao meu canal, onde eu conto sobre histórias de terror. Então, parando de enrolar, vamos pro vídeo. Breaking News. Um gigante terrivelmente alto com seu nome significando notícias de última hora. É também a tradução de seu pseudônimo, pois não sabemos seu nome real, mas apenas como ele é chamado. O Breaking News se assemelha a uma criatura muito alta, medindo cerca de 457 metros de altura, com um corpo humanoide cercado por uma cor negra em sua pele. E falando de sua pele, o tom de cor totalmente escuro dificulta qualquer luz a refletir em seu corpo, deixando o ar de ainda mais mistério, além de que, em suas aparições, o Breaking News é frequentemente visto como um ser retorcido e desfigurado. E falando um pouco mais de seu corpo, além de sua aparência humanoide, ele ainda é ausente de certos detalhes, como cabelos, estrutura óssea desregulada, braços longos que chegam ao chão e também parece que ele é bastante desnutrido. Já a cabeça da criatura é totalmente torta e flexível, podendo manipular as direções em que a cabeça pode se posicionar. E por último, o seu rosto. O gigante parece não ter características físicas como olhos e boca, deixando sua aparência ainda mais terrível. Não sabemos de fato o quão perigoso o Breaking News pode ser, mas sua única habilidade que ainda sabemos é sua aparição um tanto quanto peculiar. Ele atua como se fosse um fantasma pelo mundo, onde costuma aparecer apenas em câmeras, TV ou qualquer captura que envolva algo do tipo. Isso serve como uma vantagem para o gigante, assim podendo andar por onde quiser, mas em lugares limitados, por sua altura, claro. Mas ainda assim, ele pode usar suas mãos, se é que ele tem uma. O Breaking News faz parte dos gigantes que vieram da segunda lua, e um fato que diferencia ele dos outros é que ele simplesmente não tem um membro para ascender um humano digno. E parando bem rápido aqui para explicar sobre faltas de membros, não seria um braço, mas sim um tipo de tentáculo que leva os dignos, por isso Breaking é ausente disso. E pelas minhas pesquisas, eu percebi que o Breaking News pode ter sido o primeiro gigante a chegar na Terra, ou o primeiro a chegar em uma área específica, como mostra nos noticiários. The Wonder Fight, na tradução, a fé que anda. Com um nome um tanto peculiar, esse gigante é caracterizado como um ser que parece ser um tipo de mão saindo do céu. Outros especulam que pode ser uma criatura de 4 pernas, o que faz mais sentido até. Porém, a aparência da criatura é um tanto quanto estranha e protuberante. Tendo 120 metros de altura, o Defiant é um ser quadrúpede com 4 pernas sendo dobradas em direções diferentes, e pela pele dessa criatura ser grossa, provavelmente ela termina em cascos, assim como de elefantes, ou ele pode simplesmente não ter cascos e andar com o toco das pernas. Já a região principal do corpo dele é totalmente protuberante e redondo, podendo não ter ossos protuberantes visíveis. Seu pescoço é largo, estendendo até o céu, e logo abaixo de seu pescoço ele possui inúmeros tentáculos onde utiliza-os para ascender humanos dignos.
Já a sua pele é totalmente grossa e cinza escura. E novamente falando sobre seu tamanho, por mais que ele tenha 120 metros especulados, sua altura varia para mais que isso, pois não sabemos até onde o resto do pescoço da criatura chega. Assim como os outros, ele vem junto com os outros gigantes pela segunda lua, e seu objetivo é ascender humanos dignos com seus tentáculos. The Underdoom, com o mesmo pseudônimo do anterior, mas agora sendo Caos em vez de Fé. O Caos que anda. É uma criatura quadrúpede, mas com uma diferença física da outra criatura, bastante visível até, que é seu corpo, onde é mais magro, com ossos expostos em seu corpo inteiro. Sendo ausente de dedos nos pés, a criatura possui uma pele fina, com orifícios onde se ramificam com outros ossos. Ele mede cerca de 1 km de altura, com 2,5 km. Seu corpo pode parecer um pouco humanoide, mas de uma forma horizontal. Já a sua pele possui seus próprios ossos saindo da pele. E o pior é seu pescoço, sendo longo e grosso. E já na área do peito, há duas protuberâncias ósseas que se assemelham a chifres. A silhueta da criatura é escura, revelando que a cor de sua pele pode ser marrom pálida. Vindo junto com os outros gigantes, o Doom parece ter vindo para matar humanos indignos, em vez de ascender os dignos. E seu método de eliminar os indignos é os esmagando. Ele também é um dos gigantes mais grandes que Henderson já fez. The Birdwatcher é um gigante bípede com seus 1,5 km de altura. Ele possui duas pernas grandes que se movem para trás e sua aparência pode lembrar um pouco a de um humano. O torso da criatura é fino, com sua cabeça sendo um pouco menor com proporção ao resto do corpo. E nela, há dois olhos estranhamente grandes, e já na ponta de sua cabeça, há dois apêndices que se estendem até o céu. Ele também tem vários tentáculos ou um tipo de gavinhas gigantes em volta do seu corpo. Com sua pele sendo enrugada e da cor branca que chega até brilhar, o The Bird parece costumar atrair pássaros em sua volta. E é daí que se origina seu nome. The Birdwatcher veio junto com os outros gigantes pela segunda lua. Porém, ele aparenta ser um gigante pacífico mesmo para os indignos, onde seu único objetivo é ascender os dignos. E pelo que sabemos, ele é um dos únicos gigantes que não atacam ninguém. E isso é um caso raro nesse universo dos titãs. E antes de finalizar esse ser pacífico, Henderson já nomeou The Birdwatcher com um nome totalmente diferente de como ele é chamado atualmente. Seu nome antes era a Centopeia de Kaiju. Pelo visual desse gigante, o nome combinou, mas não demorou muito para mudarem seu nome. Body War, um gigante diferente dos outros, com uma forma assustadora e incomum. Ao ver a imagem desse gigante, percebemos que ele está saindo do solo e indo em direção ao céu. E já sua altura, ele mede cerca de 110 metros, mas é possível que ele seja mais alto que isso até. O Body War tem a semelhança de um tipo de massa de carne que lembra um pouco um pé de feijão. Em volta de seu corpo, há inúmeros tentáculos grandes que dão a impressão de vinhas ou caules de pé de feijão, reforçando ainda mais sua semelhança com isso. E sua cor é obscura, enfatizando ainda mais o mistério de sua aparência peculiar. Mesmo não sendo confirmado, o Body War pode ter vindo junto com os outros, ou talvez ele possa ter vindo sozinho de uma fenda totalmente diferente dos outros. E pela imagem, percebemos que ele se direciona até o céu. Mas não se sabe se Body War tem um tamanho fixo ou ele pode se estender o quanto quiser, tipo Long Horse. Mas sabemos que Body War é digno de ser um dos gigantes mais altos e misteriosos de Henderson. A próxima criatura, apelidada de 2027, é um ser muito interessante que traz consigo um mistério muito grande. Ainda mais por conta de que esse gigante possui 666.666 anos de idade. Sua aparência é de um ser hexápede, possuindo cerca de 6 membros. Seu tamanho é de aproximadamente 650 metros. Essa entidade costuma se comportar como um animal, e seu corpo se caracteriza por uma fisionomia esquelética e bastante fina. Já a cabeça da entidade consegue ser protuberante em algumas partes do corpo, e notamos também que ele possui espinhos em seu corpo, o tornando ainda mais perigoso. Já a sua cor é totalmente escura, reforçando o mistério de sua aparência. E bom, já pelo nome da criatura, notamos que ele se chama 2027, que seria o dia 2027. E se percebermos, essa entidade chegou bem depois das outras, por ela aparecer justamente nesse dia. Mas isso pode ser apenas uma teoria, pois seu nome pode significar o ano em que a entidade foi vista.
Reminders é um gigante tripodal que se estende pelos seus longos tentáculos que saem sob seu torso. Ele possui 3 pernas longas e seu pescoço, que também pode ser sua própria cabeça, é perturbadoramente fina que se estende ao horizonte. E por essas características, a criatura possui 370 metros de altura com uma pele escura e cinza. Assim como os outros gigantes, ele procura ascender os dignos, mas não representa tanto perigo, pois a criatura não procura caçar nenhum humano. Reminders também acabou chegando meio tarde na Terra, pois no momento em que ele chegou, medidas já tinham sido estabelecidas pelos humanos para conter qualquer dano que a criatura causasse. Reminders é um ser pacífico, e isso é meio que um milagre aos gigantes, pois o único gigante que não ataca indignos e é realmente pacífico é Beardwatcher. Porém, por conta de seu tamanho e as partes longas de seu corpo, ele provavelmente causa destruição ao se movimentar pela Terra. The Darkness são 3 titãs gigantes que se assemelham a humanos, cada um possuindo 240 metros de altura. Eles não possuem pescoço, sendo desprovidos disso. Suas cabeças parecem ser mais grandes do que deveria, com um corpo e braços longos e finos. Os The Darkness possuem também um tipo de apêndice conectado ao torso, e com isso, eles conseguem se desviar e se curvar mais fácil, sendo bastante flexível. E para ficar ainda mais estranho, é bem provável que os The Darkness não possuem pele, pois eles são totalmente escuros, que nem mesmo o sol consegue refletir alguma luz neles. E pela forma como o corpo deles se desbota ao se movimentar, dando a impressão de uma formação de gás ou névoa, já sua forma escura, que acabou influenciando no nome deles. Os The Darkness não possuem membros para acender os dignos, então eles simplesmente servem para esmagar os indignos. Agora falando um ponto mais curioso da criatura, onde esses The Darkness fazem parte dos Wildfire. Os Wildfire, que na tradução seria gigantes supostamente flagrados por câmeras após causarem incêndios florestais. São criaturas capturadas na câmera logo após um incêndio, e que normalmente são os gigantes mesmo que causam. Ou eles apenas estão lá no momento do incidente, e por isso os chamamos de Wildfire. Além dos The Darkness fazerem parte dessa categoria, notamos que na imagem não é apenas um gigante, e mesmo que em uma das imagens apareça 3 gigantes, ainda pode ter a probabilidade que hajam ainda mais. Uma pessoa relata ter visto uma árvore mais grande do que deveria ser caminhando diante de um horizonte distante. Uma sombra contra o sol poente, e dessa sombra, olhos pontiagudos são relatados pelo indivíduo. E após a árvore perceber que foi vista, ela pula de 4 como se fosse um animal. Um registro relatado por um desconhecido constando que viu o tal Treehead, que na tradução seria cabeça de árvore. Um gigante que se assemelha a uma árvore medindo seus 304 metros de altura. Treehead é uma criatura bípede com a fisionomia parecida de um humano, porém com pele fina, pois seus ossos parecem ser um pouco expostos. Mas o que mais nos interessa nesse gigante é sua cabeça, onde deveria haver uma cabeça normal, a mais de uma. São inúmeras cabeças grudadas umas com as outras, dando a impressão de cabelos grandes ou a uma árvore. Há diversos olhos brancos e brilhantes que ficam transparecíveis na imagem. Ele também possui gavinhas parecidas com tentáculos que saem de sua cabeça, sendo muito grossos para serem apenas cabelos. Treehead, como os outros, deveria ascender humanos, porém sua falta de membros o impede, o fazendo apenas destruir indignos. Enfim, chegamos a um dos últimos gigantes que vamos conhecer nesse vídeo, o gigante Puppeteer. Um ser magro e alto, medindo cerca de 40 metros de altura, com sua fisionomia parecida com a de um humano, porém sua cabeça se assemelha a um pássaro, diferenciando sua estatura. Já sua cor, vemos que ele é um dos únicos gigantes que possuem um tom de cor diferente, uma cor azul clara que diferencia ele de outros gigantes. Ele também possui garras afiadas em suas mãos, expondo mais perigo por meio dele. Sendo mais um a chegar junto aos outros gigantes, The Puppeteer foi um gigante ausente de membros que acendam os dignos. E por meio dessa ausência, o gigante simplesmente pode usar suas garras para simplesmente destruir qualquer indigno. E vemos que o gigante é perigoso, pois na imagem, onde ele é ilustrado, ele está jogando um humano do céu. Alguns dizem que ele tem ligação com a marionete, por conta de sua aparência ser similar.
mas ainda assim é meio improvável que ele tenha alguma ligação com a marionete. E por fim, chegamos à última criatura de hoje, o Behemoth, um ser colossal e temido por muitos. Behemoth é de fato o gigante mais grande que Trevor já criou, medindo cerca de 2,5 km e podendo chegar até 9 km, pois seu corpo inteiro não é mostrado na imagem. Ele se assemelha a um réptil, tipo uma iguana. Seus dentes são colossais, medindo cerca de 540 metros, com a cabeça da criatura medindo até 1 km. Ele possui pequenos chifres na nuca e seus ovos medem cerca de 50 a 260 metros. Isso é o que sabemos sobre sua aparência. Por mais que Behemoth seja um dos gigantes mais conhecidos, ele também nos deixa um ar de mistério sobre de onde ele veio e se realmente a segunda lua o trouxe até aqui junto com os outros. Behemoth é um ser que não acende humanos por conta da ausência de membros, tendo o objetivo de apenas destruir os indignos. E por fim, eu vou falar sobre uma teoria bastante interessante e que acerta em algumas coisas desse universo. A teoria sugere que os gigantes são os anjos de Deus e o objetivo deles é ascender os dignos, ou seja, as pessoas que são dignas do paraíso, deixando os que não são dignos na terra e os destruindo aqui mesmo. A teoria é ainda mais reforçada depois de Trevor criar o The Wonder Fight, que na tradução ele se denomina como a fé que anda, onde o gigante usava seus tentáculos para levar os dignos em direção ao céu. Outra teoria que eu acho mais verídico nesse universo é sobre os gigantes terem vindo de uma segunda lua. Alguma coisa fez com que uma segunda lua surgisse no nosso universo, e provavelmente os responsáveis foram os louvadores da lua, onde um certo dia eles a invocaram, liberando uma passagem para os seres abissais e conectando um tipo de dimensão ou o próprio universo dos gigantes com o nosso universo atual. E assim, eles chegaram com Trevor afirmando que o propósito dos gigantes está além de nosso entendimento. E bom pessoal, eu acho que até aqui vocês entenderam um pouco o conceito desse universo. Cada gigante tem sua característica única, por mais que seja semelhante a alguns, e sempre tem um para nos impressionar e também nos causar um certo medo. Então, já que chegamos ao final, eu ficarei aqui e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveita e comenta qual a próxima criatura de Trevor que você quer ver aqui no canal. E não se esqueça de se inscreverem para mais vídeos aqui no canal. Então eu fico aqui e até um próximo vídeo.